Capítulo 777 Abertura do antigo esconderijo do céu ardente. Tradução Júnior. Revisão Azel. Padrim Lindong, você realmente acha que pode agir de forma arrogante diante do nosso portão Yuan só porque derrotou o Lei Qian uma vez? O pequeno rei espírito Ling Zhen gritou friamente. Seu rosto escureceu mais uma vez quando ouviu as palavras de Lindong. Um arrepio sinistro também havia surgido no rosto indiferente de Yuan Kang. No entanto, ele foi forçosamente reprimido. Ambos os seus olhos continham um olhar intensamente frio enquanto ele olhava fixamente para Lindong. Depois disso, ele acenou com a mão em direção a Ling Zhen, virou-se e foi embora. Haverá finalmente um tempo para retribuir a vitória que conquistou através das palavras. Espero que, neste momento, você ainda consiga rir. Yuan Kang deu meia volta. No entanto, sua voz sombria e fria, que continha um forte desejo assassino, foi transmitida. Todos podiam dizer que esta pessoa, a mais destacada entre os jovens discípulos do portão Yuan, havia sido enfurecida por Lindong. Ling Zhen e os outros discípulos do portão Yuan também encaravam o grupo de Lindong com olhos maliciosamente frios. Depois disso, eles se viraram e seguiram Yuan Kang. Somente após a retirada dos discípulos do portão Yuan é que a atmosfera hostil desapareceu gradualmente. Um bom número de discípulos da seita do Dao relaxaram suas mãos bem apertadas. Suor estava presente em suas palmas. Embora sentissem um pouco de ansiedade em seus corações, seus olhos não podiam esconder sua excitação. A seita do Dao havia lutado muitas vezes com o portão Yuan ao longo dos anos. Entretanto, eles nunca se sentiram tão satisfeitos quanto hoje. Você está bem? Ying-Wan também suspirou secretamente em alívio quando viu os discípulos do portão Yuan se retirando. Ela manteve a citara celestial da Fênix em seus braços. Ao mesmo tempo, ela olhou para o Lindong, um tanto pálido, com um olhar de preocupação que involuntariamente passou por seus grandes olhos. Eu me desgastei um pouco, mas isso não vai me atrapalhar. Lindong balançou levemente a cabeça. Essa luta não foi considerada relaxante para ele. Lei Qian realmente fez jus à sua reputação de ser um dos 3 pequenos reis do portão Yuan. Se não fosse por Lindong reverter a rotação da formação do universo antigo, era provável que ele tivesse dificuldade em derrotá-lo. No entanto, podemos considerar que acabamos completamente com eles, assim seja. Eu estava planejando originalmente tentar passar pacificamente por esta competição das grandes seitas. No entanto, portão Yuan tem nos perseguido desde o início. Ceder demais às vezes resultará em um efeito oposto. Ying Xiao suspirou suavemente. Durante essa jornada, ela finalmente percebeu que o rancor entre o portão Yuan e a seita do Dao já era bastante profundo. Tentar evitar isso era realmente idealista demais. Lindong silenciosamente assentiu. Ele não pretendia irritar propositalmente os discípulos do portão Yuan. No entanto, este último era muito dominador em suas ações. Às vezes, as coisas não podiam ser evitadas apenas cedendo. Todos devem ter cuidado quando entrarmos no antigo esconderijo do céu ardente. Lindong lembrou a todos. Por alguma razão desconhecida, ele teve a sensação de que esse antigo esconderijo do céu ardente não era simples. Era provável que seu interior não fosse tão pacífico quanto aqueles tesouros antigos que ele havia encontrado no passado. Irmão Shengyi, terei que incomodá-lo para cuidar da minha irmãzinha quando chegar a hora. Lindong olhou para a jovem dama de preto ao lado dele antes de falar com Shengyi. Eu atualmente não preciso que você se preocupe com tais coisas. King Tan franziu um pouco a testa. Claramente, ela estava muito descontente por Lindong ainda estar tratando-a como se ela estivesse completamente indefesa como no passado. No entanto, seu protesto claramente não obteve nenhum resultado. Lindong apenas olhou para ela e a ignorou. Irmão Lindong, pode ficar tranquilo. O mestre me advertiu severamente para não permitir que nenhum acidente acontecesse com a irmã mais nova quando saíssemos. Shengyi concordou sorrindo. Lindong sorriu. Depois disso, ele levantou seu olhar. Os discípulos do portão de Yuan já haviam se reunido em frente ao espaço distorcido, a uma grande distância deles. Depois disso, Yuan Kang, que os liderava, avançou lentamente diante de incontáveis olhos ardentes.
Eles de fato possuem um método para abrir o antigo esconderijo. Lindong murmurou. Suas sobrancelhas tremeram quando ele viu esta cena. Yuan Kang apertou a mão na frente de vários olhares quando um brilho vermelho ardente apareceu em sua mão. Dentro desse aglomerado de luz parecia haver uma chama ardente. Yuan Kang sacudiu a mão, e lentamente, aquele aglomerado de chamas vermelhas começou a ganhar velocidade e logo após disparou diretamente em direção ao espaço distorcido acompanhado por uma trilha de fogo. Cisle, cisle, cisle. O fogo fez contato com o espaço distorcido. Imediatamente, um brilho vermelho de fogo circular começou a flutuar e se espalhar. Logo depois, todos assistiram o espaço distorcido começar a se desfazer lentamente. Depois de rasgar o espaço distorcido, uma luz inflamada interminável apareceu. Uma aura extremamente antiga foi emitida a partir dela. Parecia que eles haviam retornado a uma terra pré-histórica. Bang! Após o rasgo desse espaço distorcido, a atmosfera também se tornou repentinamente quente. Aqueles incontáveis olhares ficaram extremamente entusiasmados naquele momento. O antigo esconderijo do céu ardente era um antigo terreno extremamente conhecido na região única do diabo. Dizia-se que não havia apenas muitas artes marciais antigas e poderosas, mas também tesouros naturais e um grande número de objetos preciosos deixados para trás dos tempos antigos. Entre eles estavam até mesmo tesouros e apuros. Estes rumores eram suficientes para fazer com que muitos cobiçassem este esconderijo antigo. No passado, ninguém era capaz de abrir este antigo esconderijo do céu ardente. Portanto, eles eram impotentes apesar de cobiçá-lo. Agora, porém, este antigo esconderijo estava prestes a ser aberto. Assim, a ganância, dentro do coração de todos, parecia como um tigre que acabou de fugir de sua gaiola. Swoosh! O silêncio durou apenas um momento antes que o som de vento apressado aparecesse de repente. Numerosas figuras humanas perto do espaço rasgado avançaram ansiosamente em direção ao esconderijo antigo. Os olhos de Yuan Kang estavam indiferentes enquanto observava essas figuras humanas ansiosamente se aproximando. No entanto, ele não mostrou nenhum sinal de impedi-los. Vamos esperar um pouco. Os olhos de Lindong endureceram. Ele acenou com sua mão e parou os discípulos da seita do Dao, que estavam igualmente um pouco ansiosos. Inúmeras figuras já haviam invadido o mundo vermelho brilhante quando Lindong estendeu a mão para deter os discípulos da seita do Dao. No entanto, no instante em que seus corpos entraram, de repente começaram a inflamar-se de uma maneira estranha. Imediatamente, gritos miseráveis foram emitidos a partir do espaço vermelho brilhante, fazendo com que a expressão de inúmeros espectadores mudasse. Muitas figuras humanas rapidamente se transformaram em bolas de fogo. No final, elas se dispersaram, parecendo ter se transformado em cinzas. Esta cena repentina foi como um balde de água fria que extinguiu diretamente a ganância de todos. O horror apareceu nos olhos de muitas pessoas. Parecia que este antigo esconderijo não era um lugar onde todos pudessem entrar. Os discípulos do portão Yuan de repente começaram a recuar como um grande grupo. Finalmente, restaram apenas algumas dezenas de figuras. As auras dessas figuras eram todas bastante poderosas. Todos eles, sem exceção, estavam no 8º estágio do Nirvana Yuan. Estes discípulos no 8º estágio do Nirvana Yuan voaram diretamente para o antigo esconderijo do céu ardente sob a liderança de Yuan Kang. Desta vez, nenhum grito miserável foi emitido. Claramente, sua força tinha chegado a um nível em que eles podiam suportar aquele calor ardente. Só os discípulos no 8º estágio nos seguirão até o antigo esconderijo do céu ardente. Todos os outros permanecerão em silêncio aqui. Ling Xiao imediatamente tomou uma decisão quando viu esta cena e anunciou em voz baixa. Alguns discípulos da seita do Dao, involuntariamente, se decepcionaram ao ouvir essas palavras. No entanto, eles também entenderam que, se eles entrassem sem a força suficiente, era provável que seus destinos fossem os mesmos daqueles poucos azarados companheiros, tornando-se cinzas que permaneceriam eternamente neste lugar. Claramente, isso tornou mais fácil para as pessoas aceitarem essa decisão.
Os discípulos da seita do Tao se separaram rapidamente. Havia dezenas de discípulos no 8º estágio Nirvana. Verdade seja dita, que o estágio apresentado por Lindong era menor que o deles. Mas, é claro que ninguém pensaria genuinamente que essa era a sua verdadeira força. Após um curto caos no céu, muitas facções também começaram a selecionar seus discípulos de elite. Depois disso, surgiu o som de um vento impetuoso. Como gafanhotos, numerosas figuras humanas se lançaram ao mundo vermelho brilhante. Desta vez, algo como alguém sendo transformado em cinzas não ocorreu. Vamos lá. Depois de ver que a seleção de discípulos havia terminado, Lindong deixou de procrastinar por mais tempo. Ele gritou suavemente e seu corpo tomou a dianteira para se apressar. Os discípulos da seita do Tao imediatamente o seguiram de perto. Dezenas de figuras leves correram pelo céu. O mundo vermelho brilhante por trás do espaço distorcido também começou a aumentar rapidamente nos olhos de Lindong. Ele também inspirou profundamente o ar quente no momento em que entrou. Seus olhos tinham uma expressão excitada brilhando através deles. Ele também possuía um enorme interesse por este antigo esconderijo do céu ardente. Claro, o que ele realmente queria saber era como o símbolo de luz, que ele havia obtido ao derreter o caldeirão de cobre, estava relacionado a este local.